Pode começar. Pronto, pessoal. Então hoje vai ter a apresentação de Samuel, né? Samuel está sendo orientado por mim aí e, né, recentemente também formalizamos aí a orientação por Bruno Cartacho, que também foi aluno da casa aí do grupo, certo? E Samuel está fazendo mestrado profissional, né? E né, ele é lá de Santa Catarina, né? E aí ele vai contar um pouco mais aí de como surgiu o trabalho, né? E o que é que ele está propondo. E aí, a partir de agora ele está com a bola. Beleza, pessoal. Boa tarde aí. O professor falou ali, né? Eu sou aluno ali da UFPM, no mestrado de computação profissional. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que é CodeSmells no contexto de mapeamento objeto relacional em projetos Java, um catálogo e uma ferramenta de detecção. Quando a gente estava verificando o problema de pesquisa, a gente começou a olhar para os problemas ali da instituição que eu trabalho, né? Eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, ali no IFSC, sou analista de TI ali, trabalho com desenvolvimento, né? E daí a gente verificou que atualmente a gente trabalha com sistemas SIGs, que eu acho que alguns de vocês trabalham também, que é o SIG da UFRN, né? E na época que a gente contratou, foi bastante customizado esse sistema e a toque de caixa, né? E depois a gente manteve o sistema, a gente faz desenvolvimento interno, então ele não está no mesmo ramo da UFPE lá, né? Da UFRN. E daí a gente verificou que tinha uns problemas de desempenho do sistema que os usuários relatavam. E daí, passando algumas ferramentas, né, a gente verificou que esses problemas eram referentes à questão do banco de dados, né? E daí, analisando isso, a gente verificou que tinha um excesso, alguns problemas de excesso de consulta e excesso de dados que estava vindo do banco de dados. Enquanto olhava para os casos de uso que solicitavam esses dados, não precisava nenhuma parte daquilo, né? Então, aqui eu separei um problema que a gente teve lá, que é referente ao processamento de matrículas, que a ideia do processamento de matrículas é montar uma lista de discentes que foram aprovados no ano e semestre anterior, né? Então, tem um processamento que é feito ali, mas se fosse montar um schedule nativo, vamos dizer assim, ele faria isso em uma consulta só, né? Só que daí, como estava sendo utilizado o framework ORM do SIG, né, que é o Hibernate, era utilizado o HQL, que é a linguagem de consulta do Hibernate, e estava, na verdade, tu olhava o log lá, estava sendo gerada 6.768 consultas. Aí ficava, pô, mas por que isso, né? Então, a gente viu que tinha um problema ali, daí começamos a estudar o porquê, né? E daí nisso foi feito algumas refatorações para ajustar, né? Então aqui eu botei um exemplo só do pedaço do log do Hibernate, da consulta que ele gerava, só que era mais de 60 mil linhas essa consulta, né? Então ela gerava, para montar essa lista de discentes, eu fiz um teste com um grupo de discentes, né? Estava gerando 6.768 consultas no Hibernate, estava gastando 50 segundos. Daí a gente fez a primeira refatoração, baixou para 117 consultas e 14 segundos, e depois fizemos uma nova refatoração e gerou uma consulta só com 11 segundos. Então teve uma diferença de desempenho bem considerável, né? E aqui eu separei alguns commits de exemplos de problemas que a gente teve com relação ao ORM lá no sistema, né? Esse primeiro commit aqui foi feita uma soleação paliativa. Dá para verificar aqui na mensagem de commit que tinha uma consulta que estava gerando 1.863 colunas. E estava gerando um problema de travamento no banco, porque o post eles aceitavam no máximo 1.664 colunas. Então foi alterado um parâmetro de profundidade do Hibernate. Só que, na verdade, será que o caso de uso precisava dessas 1.863 colunas, né? Foi tentado na época, que eu lembro, só que também é complexo, às vezes, mexer no mapeamento do ORM, quando já tem muitos casos de uso esperando aquela informação, né? Então, ele tem um problema, ele pode gerar um problema de desempenho, se for um mapeamento mal feito, ou uma instrução mal feita, e pode gerar problema também de manutenção no código, né? Como nesse exemplo aqui. E esse commit aqui de baixo é o commit da refatoração que eu falei anteriormente, que foi realizada, né? Então, essas refatorações eu vou mostrar agora, vou mostrar, né, durante a apresentação, né,
que é referente a dois code smells ORM. Então, só para passar uma visão rápida do ORM aqui, ele é bem utilizado ainda no desenvolvimento Java, né? Uma pesquisa aqui da JVM Ecosystem Report de 2018 mostra que 64% das aplicações utilizam a framework ORM para fazer o acesso a dados, né? E outros são 36%. Então, aqui tem um exemplo de como é que é feito o mapeamento, né? Em uma classe Java é utilizada anotações ou XML para fazer o mapeamento. Hoje em dia se usa praticamente só anotações, né? E daí tu consegue referenciar aqui, por exemplo, nessa classe pessoa aqui, vai ser referente à tabela pessoa, através da anotação @table, né? @entity, que é para dizer que é uma entidade. @column, que é para dizer que é uma coluna do banco de dados referente ao atributo ID, né? E assim sucessivamente. E também dá para fazer a questão do relacionamento. Aqui tem um @one-to-many, que é referente ao relacionamento um para muitos, né? Com a entidade discente, com a classe discente aqui no caso, né? E esse feed type aqui é referente à estratégia de busca, que é quando trazer essa informação, né? Que eu vou explicar um pouco mais na frente também. Então, ele é bem utilizado porque ele tem umas facilidades, né? Ele abstrai o acesso aos dados, então o programador pode se preocupar mais com a questão da regra de negócio e menos com acesso a dados, né? Botei um exemplo ali, por exemplo, dá para fazer um find pessoa by ID, um método, né? Passando um parâmetro e o próprio ORM que vai fazer a consulta com o banco, e depois esse objeto de retorno ao dar um set em algum atributo dele, ele também, o próprio ORM já faz a atualização. Claro que aqui está de forma mais abstraída para entendimento, né? Mas, enfim, tem uma facilidade também na questão de manutenção, no sentido de trocar o banco de dados, não precisa sair no código procurando refatoração de sintaxe SQL de diferente de banco para banco, né? Só trocar o parâmetro no ORM que ele vai fazer a conversão já do SQL resultante. E ele tem uma linguagem própria, né? No caso, por exemplo, do JPQL, do JPA, o HQL, do Hibernate, que consegue fazer instruções parecidas com SQL, só que utilizando objetos, né? Só que, como eu falei ali no início, né? Não é tão simples assim, então pode dar problema de desempenho, problema de manutenção e qualidade no código. E o desenvolvedor ele tem algumas dificuldades, né? Quando ele está iniciando a programação, às vezes ele não sabe o tamanho que vai se tornar a base, então faz o teste local ali, só que a hora que coloca em produção e que se começa a fazer as inserções dos registros nas tabelas, começa a gerar os problemas, né? Desenvolvedores também têm diferentes níveis de conhecimento, tem programador que já passou muito por isso e já começa a fazer o mapeamento, a instrução ORM de forma correta, outros já não sabem, né? Então, faz a coisa, às vezes, para resolver rápido, corrigir aquele problema, mas acabam gerando um outro problema. E hoje tem os detectores tradicionais de análise estática, que fazem a verificação de bugs no código, bugs no SQL, mas não tem, hoje a gente não encontrou nada que faz análise do código ORM, né? Então, a gente relacionou a causa desses problemas ORM à questão do code smells, né? Também conhecido por bad smells. Então, o Code Smells foi introduzido pelo Marty Fowler com Kent Beck, né? Que a ideia é que Code Smells, em tese, não são problemas, né? O código compila, só que tem alguns sintomas de que algo não está cheirando bem, né? Então, foi uma má concepção ou uma escolha de implementação, né? Então, botei dois exemplos ali que está no livro do Marty Fowler, que é o código duplicado, que pode ter um problema de manutenção, no sentido de ser alterado uma parte no código e não ser alterado em outra. Então, ele sugere como refatoração extrair para um método, né? A questão do agrupamento de dados, quando tem um conjunto de dados que andam juntos, por exemplo, em chamadas de métodos, também, em vez de sempre passar esses dados juntos, transformar ele em um objeto, né? Também para a questão da manutenção do código. Então, dito isso, o objetivo da pesquisa é criar um catálogo de code smells ORM para verificar esses problemas, né, fazer um estudo dos problemas, das causas e das soluções referente ao ORM em Java. A gente escolheu o Java porque o Java ele tem uma implementação específica do ORM, que é o JPA. Então,
consegue fazer code smells para todos os frameworks ORM, apesar de ter algumas diferenças, mas eles seguem a especificação, né? Então, a gente fez um estudo no estado fizemos um estudo fazendo uma revisão da literatura e fizemos um estudo na parte da prática, fazendo uma revisão da literatura cinza. Outro objetivo da pesquisa é desenvolver uma ferramenta que facilite para o desenvolvedor, né, localizar esse code smells no código, fazer uma avaliação desse catálogo com desenvolvedores de Java, fazer uma avaliação também da ferramenta quanto à eficácia e revocação, para verificar se realmente está detectando os code smells, né, e verificar a difusão dos smells do catálogo em projetos reais, no sentido de verificar qual smell que está sendo mais praticado, qual smell que vale a pena, às vezes, perder um esforço maior para melhorar a ferramenta. Então, aqui só para dar uma passada rápida na questão da metodologia que a gente fez para montar o catálogo, né? A gente fez uma revisão da literatura usando o Rapid Review, que é uma revisão da literatura um pouco mais voltada para problemas práticos, né? E também fizemos uma revisão da literatura cinza para pegar principalmente questões de frameworks, documentação de framework ORM, blogs de autores de documentação ORM. Então, ao final, a gente teve 5 artigos, né, e 19 fontes de literatura cinza, totalizando 24 fontes. Né. A gente selecionou como Code Smells ORM as causas dos problemas, né? Então, a gente classificou por tipo de problema. Code Smells seria a causa que gera aquele problema, né? E selecionamos só as causas que eram citadas por mais de 2 fontes, né? Então, foram catalogados 8 Code Smells ORM, né? E durante a apresentação eu vou falar dos 2 mais citados, que é o Eager como estratégia de busca nos relacionamentos a nível de classe, que teve 18 citações, e que gera o problema de dados em excesso, né? E a falta de join fit na estratégia de busca Eager, que teve 17 citações, que gera o problema do N+1, né? Esses 2 problemas também eu vou explicar agora. O problema de excesso de dados acontece quando, eu botei um exemplo ali para ilustrar de uma forma mais fácil, quando, por exemplo, o desenvolvedor está querendo só obter o nome da pessoa, então pessoa.getNome, só que quando é verificada a consulta que o ORM gerou, ele está selecionando o ID, está selecionando o ID do discente, matrícula, está fazendo um join com a tabela discente. Isso não está sendo utilizado, então está tendo um desperdício de recurso computacional aí e dependendo do tamanho das tabelas pode tornar um problema, né? Então, o Code Smells mais citado responsável por esse problema como eu comentei antes, é o Eager como estratégia de busca nos relacionamentos a nível de classe, né? Esse Code Smells funciona da seguinte forma. Quando tu tem uma anotação de relacionamento na classe, como @one-to-many, @many-to-one, @many-to-many e @one-to-one, que é referente ao relacionamento do banco de dados, tu pode escolher a estratégia de busca, ou seja, quando é que vai trazer esses dados, né, esse relacionamento. Quando define a nível de classe que ele é do fit type eager, ou seja, estratégia de busca eager, quer dizer que sempre que for consultada uma pessoa, ele vai fazer uma consulta adicional, vai fazer um join para buscar o que está como tipo eager, né? No caso, aqui nesse exemplo, ele está fazendo um find pessoa by ID para pegar só o nome da pessoa, só que como ele está eager lá na classe, né, ele vai fazer um join com discente, mesmo que esse discente não está sendo utilizado. Então, como opção de refatoração, a nível de classe, sempre setar como lazy, né? E daí, quando necessário, em algum caso de uso, trazer ele de forma antecipada, né, de forma eager, dá para utilizar com JPQL ou HQL através do join fit, que daí ele vai já trazer a pessoa e o discente, só que daí ele vai trazer só para o caso de uso específico, né? Porque deixando ele eager na classe, em qualquer lugar do sistema que chamar a pessoa, vai trazer esse discente. E o pior, se o discente também tiver atributos eager, vai fazer um join com o outro, então ele pode gerar um problema em cascata bem grande, daquele tipo que foi mostrado lá na introdução, né?
Então, essa foi uma das refatorações feitas e que diminuiu. Só que muitas vezes tem um problema de fazer essa alteração depois, porque em muitos locais no código ele está esperando que essa informação venha de forma antecipada. Então, se a conexão do banco estiver fechada e ele tentar pegar um atributo do tipo lazy, ele não consegue fazer uma consulta para recuperar. Só antes falar uma coisa que eu esqueci. Quando é do tipo lazy, quer dizer que ele vai ser utilizado só quando for chamado no código. Por exemplo, quando for feito um get discents, daí ele vai fazer uma consulta adicional. Só que para isso a consulta com o banco tem que estar aberta, né? Ô Samuel, só uma Oi? pergunta assim, nesse exemplo aí foi bem claro, você mostrou, digamos assim, o bad smell e a solução, né? E no Sim. anterior, eu fiquei na dúvida se no problema anterior, esse daí é o problema. Sim, nesse problema aí de excesso de dados, eu fiquei na dúvida de, primeiro, qual seria a solução e, segundo, o que eu achei de diferente em relação ao seguinte é que nesse daí, meio que não o smell, o mau cheiro, o problema, ele não foi causado pelo desenvolvedor, mas aparentemente pelo código que o ORM gerou. Enquanto no segundo problema, ele foi causado pelo desenvolvedor. Existe realmente essa diferença entre os dois casos? Não, é que assim, ó, na verdade, o problema, só botar nessa tabela aqui, ó, o code smells é a causa do problema, né? Então tem vários code smells que geram o dados em excesso, que é o problema, né? Então, esse aqui é só uma simplificação do problema que acontece, né? Que daí, no caso aqui, está se requerendo o nome, e daí, claro, está simplificado, né? Mas poderia ter uma consulta HQL aqui no meio, ou então o próprio ORM, como se ele tiver um discente como Iger aqui em pessoa, né? Ele vai trazer esse discente. Paulo, nesse caso aí a bronca maior era porque está pegando esse d.id decent, d.matrícula e fazendo o inner join, né, que seria desnecessário. Eu não sei se o p.id precisava estar aí mesmo não, mas isso é uma coisa que a gente também não... A gente foi atrás das coisas que eram causadas pelo desenvolvedor, a gente não foi a fundo no que é, digamos assim, um problema gerado pelo né, Hibernate ou qualquer que seja o framework. Apesar de que uma das causas do Eager é que ele é o comportamento padrão, né, Samuel? Eu lembro que a gente, tipo Isso, assim, é sugerido pela JPA, né? Então acaba que... Não, eu acho que a minha confusão foi que eu pensei que isso daí eram dois bad smells diferentes, mas na Essa era uma verdade... caracterização do problema em geral do excesso de dados, assim, vamos dizer que a gente queira pegar o nome, a gente pode, assim, pegar mais coisa do que isso seria caracterização do excesso de dados, né? Volta aí para a tabela anterior. Isso é que eu achei que ficou esquisito, assim, o tipo do problema e o code smell, mas agora eu entendi. Um é, sei lá, dados em excesso e o outro é o smell mesmo, entendi. Porque isso também é uma terminologia, Samuel, né? O pessoal usa, né, na literatura cinza pelo que eu me lembro, né, Samuel? Sim. No caso aqui, o code smells, ele tá relacionado à causa, né? Então, por exemplo, Não, aqui, ó, ficou claro agora. Só para citar um exemplo, né? Por exemplo, aqui, a recuperação de dados sem projeção, ou seja, fazer um select sem colocar os campos, né? Também causa dados em excesso, vai trazer. Tu não está informando quais campos tu quer, né? Então, o Hibernate vai trazer tudo. Então, mas é um outro code smells, né? E só salientando que Samuel, o professor... tem uma pergunta aqui no chat só, né, que não tá quão comum enxergando é o o chat. uso de, não, relaxa, eu leio aqui, Tá. de ORM hoje em dia, né? Sim. Pelo que a gente verificou ali, até naquele, acho que um gráfico aqui que eu mostrei no início, ó, nessa pesquisa que foi feita em 2018, né, 2 anos atrás, ela é utilizada por 64% das aplicações, então ele ainda é bem comum. Tem uma discussão, tem gente que não gosta, né, justamente por causa desses problemas, né, mas é que, querendo ou não, para principalmente operações CRUD, coisa assim, ele facilita muito, né, não precisa, em tese, ficar escrevendo muito SQL, né.
Claro que quando é consultas mais complexas, vai ter que partir para um SQL nativo, porque se às vezes utilizando o mapeamento como o Hibernate faz, ele acaba gerando muita confusão ali, né? Mas para operações crudas, assim, ele é muito utilizado. E só para comentar sobre o que o professor Leopoldo tinha comentado do comportamento padrão, o JPA define que o @one-to-many, aliás, desculpa, o @many-to-one e o @one-to-one, por padrão, são da estratégia de busca do tipo Eager. Ou seja, se não tivesse esse fit informado aqui, ele vai deixar como Eager. Daí eu fui atrás disso para ver, porque é esquisito que na própria documentação do Hibernate, do OpenJPA, ele diz assim, ó, o padrão é Eager, mas defina como lazy, a nível de classe defina como lazy. E daí isso é porque o JPA, como ele tem mais frameworks que trabalham com ele não sabe se todos os frameworks trabalham com a questão do proxy. Porque o proxy às vezes é o que mantém uma conexão no banco de dados ativa para ele ir lá e buscar uma informação adicional, quando for feito, por exemplo, um get decents, para não dar num pointer exception, né? Só para deixar essa parte clara. Eu vou prosseguir aqui, se tiver alguma dúvida aí, daí só comentar ali. O professor pode me falar que eu não estou enxergando o chat aqui. Aqui você, tá. Referente ao problema do N+1, esse problema ocorre quando de uma consulta é gerada N outras, né? Aqui nesse exemplo, está se desejando pegar uma lista de discentes, né? E o ORM está fazendo a primeira consulta, que é select asterisco from discent, beleza? Só que ele está fazendo um monte de consulta com pessoa, né? Passando um por um ID de pessoa. Daí isso é um problema, né? E daí o CodeSmells mais citado responsável por esse problema é a falta de join fit nas consultas dos atributos do tipo Eager. E a melhor solução para a questão do Eager a nível de classe é aquela que eu comentei antes, né? Que é utilizar lazy, né? Só que quando não dá para alterar por essas questões de dependência, de estar esperando já aquela informação no código, ou então o desenvolvedor, não, aqui eu quero sempre que eu for consultar a pessoa, eu quero que traga o decente, vamos supor, né? Ou sempre que vai consultar o decente, eu quero que traga a pessoa. Então, quando for feita uma consulta do tipo ORM, né, HQL ou JPQL, e não utilizar o join fit, vai acontecer esse tipo de comportamento. Por quê? Nesse exemplo, ele está fazendo um from decent, where dn igual a y, no caso, né? Em vez de ele fazer só select asterisco from decent, que é essa primeira consulta maior aqui, ele está fazendo consulta na tabela pessoa uma por uma, porque a pessoa está eager com decent, né? E daí, então, quando faz a consulta aqui só do decent, ele, opa, peraí, o decent, ele tem um relacionamento eager com pessoa e eu preciso trazer informação de pessoa também. E daí ele vai começar a consultar pessoa por pessoa desse grupo de decents. Daí, para evitar esse problema, daí é feita uma refatoração adicionando join fit pro atributo correspondente ao eager, que daí, em vez de ele gerar esse excesso de consultas, né, ele vai fazer um join aqui. Continua trazendo uma informação em excesso? Continua, mas pelo menos é menos custoso, né? Nesse caso, do que fazer várias consultas. Daí, a gente fez um survey para validação do catálogo, né? A gente fez uma mineração no Stack Overflow com pessoas que tinham respondido e perguntado questões sobre o ORM Java. E daí a gente fez um survey em inglês e um em português e compartilhamos com pessoas também que a gente conhecia, que são desenvolvedores na parte do ORM, né? E botamos também como requisito ter alguma familiaridade com o ORM. Então essa é mais ou menos a estrutura do survey, apresentando o SMEL, um pedaço do código, e aqui a escala de Likert, né? E o ajuste sugerido, um pedaço do código, a instrução gerada, né? De SQL gerada e também a escala de Likert. Daí, como resultado da avaliação, a gente teve uma participação de 86 pessoas, 86 desenvolvedores, né?
só para explicar um pouco o gráfico, esse primeiro mais à esquerda, o percentual mais à esquerda, corresponde a quem colocou somados, né? Discorda totalmente e discorda, que está em marrom mais escuro e marrom mais claro ali no gráfico. O percentual do meio é correspondente a quem colocou o nível 3, né? Que não concordo nem discordo. E o percentual final é quem colocou concordo ou concordo totalmente, que é correspondente ao azul e o azul mais claro, né? Então, aqui a gente fez uma média na questão dos smells, das soluções apresentadas e dos dois juntos, né? Então, a gente teve, verificando o smell e solução, uma aprovação de 75% dos participantes, um nível de concordância, né? Daí a gente observou também, a gente fez uma verificação com relação ao nível de experiência dos participantes. Então, a gente considerou como desenvolvedor iniciante intermediário os respondentes que colocaram que tinham menos de 5 anos de experiência em Java ou menos de 5 aplicações ORM desenvolvidas, né? Então, a gente verifica aqui que o nível de concordância diminuiu, né? E aumentou muito as pessoas que colocaram que como não concordam nem discordam, né? E já quando é considerado os participantes com maior experiência, né, que tem 5 anos de experiência ou mais em Java e já desenvolveu mais de 5 aplicações ORM, o nível de concordância aumenta, né, vai para 81, então, comparando os dois grupos, teve um aumento aqui, uma diferença de 10%, né? E a gente acha que isso é por questão de, provavelmente, os desenvolvedores experientes acabam tendo que fazer mais esse tipo de trabalho de refatoração. Então, provavelmente já viram aquele problema que foi apresentado no catálogo, né? Daí, assim, teve uma maior concordância. Daí a gente também pensou em fazer uma ferramenta para detecção, para facilitar, né? Porque daí o desenvolvedor tá com a ideia aberta, às vezes passa a ferramenta ali e daí se tiver uma ferramenta que já identifique, né, avisando para ele, opa, que tem algo que pode dar problema, facilitaria, né? Então a gente pegou o Spot Bugs, ele é um detector de código estático, né? Ou seja, ele verifica o código de forma estática, não precisa de uma execução do código. Ele é amplamente utilizado hoje pela comunidade acadêmica e de desenvolvimento. Ele permite a utilização na ideia do desenvolvimento, de Eclipse, né? Então, como comentado anteriormente, hoje ele não detecta problemas de código ORM, né? Então, a gente fez uma extensão para o Spot Bugs, né? Um plugin, né? E a gente desenvolveu 4 dos 8 code smells do catálogo. A gente selecionou esses 4, verificando a questão de menor probabilidade de falso positivo, pensando na questão da análise estática, né? Então, cada detector de code smells, ele tem essa estrutura, tem uma classe principal que tem a lógica da detecção, tem classes de teste, que é para sempre que for alterado a gente passar um bad case, contendo casos ruins, né? Good case, casos que ele não pode detectar e um teste unitário para execução. E tem alguns artefatos XML que é correspondente a qual descrição que vai aparecer para o desenvolvedor com a descrição e com a possível solução, né? Referente ao CodeSmell e como estratégia de busca nos relacionamentos a nível de classe, que foi aquele primeiro que foi apresentado, a gente fez esse detector, o IGED-Smell. Então, aqui de forma mais simplificada, né? O que ele faz, ele verifica a anotação das classes, né? Separa as que tem um @entity. Daí, verifica os que têm anotações de relacionamento, né? Many-to-one, one-to-one, many-to-many e one-to-many. Many-to-one e one-to-one, ele coloca com prioridade normal. O Spot Bugs trabalha com nível de prioridade, né? Nesse caso, ele coloca como prioridade normal porque o many-to-one e o one-to-one é sempre relacionado a um objeto, né? É muitos para um ou um para um. Agora, os demais, many-to-many e o one-to-many, é uma lista, né? Então, ele vai trazer mais informação. Então, a gente colocou, quando for um eager desse tipo, uma prioridade mais alta. E aqui uma demonstração
implementação da detecção, né? Aqui ele detectou 3 code smells, ele marca aqui com um insetinho aqui do lado, né? Que é o padrão dos spot bugs. Daí, ó, esse campo e meio, que está como many-to-one sem nada, que no caso é o eager implícito, né? Ele marcou aqui como prioridade normal, né? O many-to-one explícito, ele marcou aqui também como prioridade normal, né? E o one-to-many, que é correspondente a uma lista aqui, né? Ele marcou como prioridade alta. Aqui embaixo dá para ver as prioridades que ele apresenta, né? E aqui alterando para a perspectiva do Spot Bugs, ele apresenta a mensagem aqui do Code Smell, né? E aqui é a possível solução. Daí a gente pensou em formas de avaliar esse... Samuel, eu teria uma dúvida aí, só para adiantar. Eu queria saber, porque você falou que às vezes o cara usa, se ele mudar para lazy, mais adiante no código, ele pode terminar se dando mal, porque precisa pegar mais informações. Se ele tivesse pego antes, seria mais vantajoso manter o eager mesmo, né? Aí você faz esse tipo de análise ou não? Sim, no trabalho, sim. Eu digo aí, na implementação, ele faz essa análise para ver se aquele students mais adiante vai ser utilizado, alguma coisa desse tipo? Não, na implementação não. É que assim, na verdade, o que as documentações que a gente leu ali falam é que a nível de classe, né, que é quando a anotação aqui é @entity, que tu está definindo uma classe, o melhor é sempre estar como lazy aqui. Daí, se precisar trazer essa informação de forma antecipada, daí não é nesse nível aqui, que é do @entity, né? Daí vai ser num nível de consulta, tipo num DAO, né? Daí ele vai fazer a consulta com joyfit para trazer ele de forma antecipada. Mas aqui na nível de classe, que é quando tem esse @entity, as documentações e os artigos que a gente leu é definir sempre como lazy. Mas só para complementar, a pergunta de Paulo é também se a gente, a ferramenta ela não faz a modificação, né? Ela tem essa sugestão aí, certo? E a gente não aplica essa modificação, que aí eu acho que teria mais, vamos dizer assim, né? Uma obrigação, né? E de realmente ver o impacto disso. É claro que é um passo seguinte, Paulo, acho que seria ver, né, como é que a gente faz essa modificação automaticamente e aí verifica o impacto e tal. Eu já tinha, né, até anotado isso também, né, mas por enquanto é mais a detecção mesmo, né, sinalizar o smell, né, digamos assim, a gente não está fazendo reparo, né, para usar o termo comum, né. Porque independente de reparo, né, as pessoas querem que a ferramenta de análise estática dê uma informação que não tenha muito falso positivo, entendeu? Mas eu entendi que nesse caso aí específico, pelo que o Samuel falou, é sempre vantagem usar laser, mas se só fosse vantagem usar laser em algumas situações, mesmo que você não estivesse reparando automaticamente, se você diz para o cara, que tal usar laser aqui? E muitas vezes isso é uma sugestão errada, que o cara perde tempo, termina o cara sem querer usar a ferramenta. Entendi. Sim. Aqui tem o caso, né, que, por exemplo, se fosse alterado de forma automática, poderia ter um problema que, se é um código que já está sendo muito utilizado, por exemplo, aqui é uma classe pessoa, né, pode estar sendo utilizado no código inteiro e já está esperando que essa informação do referente ao estudante aqui esteja carregada, né. Então, tudo alterando aqui para lazy, pode dar no pointer em alguns locais que não está sendo tratado se a conexão está aberta com o banco ou fechada, né. Então, o ideal nessa questão aqui é já alterar já no início do desenvolvimento, né? Daí depois ele até, aqui na mensagem, ele dá as duas informações, né? Daí também pode utilizar a questão do join fit. Assim, na sugestão que eu tinha imaginado seria, nesse caso, por exemplo, em que você diz, olha, aqui poderia ser lazy, você já dá uma informação extra ao desenvolvedor. E essa classe não está sendo muito usada em outros lugares, então é tranquilo mudar para lazy. Ou você já dizer, olha, o ideal aqui é usar lazy, mas tenha cuidado, porque isso vai ter um impacto no resto do código, entendeu? Então isso é um fator importante na ferramenta.
Essa mensagem, eu não sei se eu não sei se com os spot bugs, tipo assim, dá pra gente fazer isso, né? Não sei se com os spot bugs a gente vai, o que ele, né, faz um pattern match mais simples aí, né? Também teria que ver o quão, né, a gente conseguiria chegar, né, para adaptar os spot bugs. Mas eu tô entendendo, é mais nessa ideia de suporte, assim, dar suporte, e essa classificação, esses níveis aí que a gente tá dando já é tentando meio que minimizar essa questão do, né, falso positivo, né, ou pelo menos não ser um alerta tão, né, que chame tanta atenção, mas é algo a ser considerado isso. Sim, eu cheguei só para comentar, né, eu cheguei a verificar essa questão, eu pensei nessa estratégia do spot bugs de verificar, pô, seria ideal verificar, isso aqui não está sendo muito utilizado, ou está sendo, né? Só que teve alguns problemas, por exemplo, às vezes a informação está lá na camada de visão, está lá no front-end que ele está utilizando ele. Daí eu não, pelo gráfico ali, pelo grafo, né, subindo, ele não chega lá na camada de visão, né, então ali que me travou e o máximo que dá para fazer nesse caso, pelo que eu vi, né, seria realmente dar a mensagem que o ideal, né, considerado os estudos que a gente fez, é utilizar laser, né, mas tem um cuidado que pode dar um problema, né, então... Ô Leopoldo, vocês usam o que aí? É reflection para poder ler as anotações no código, para extrair o Pergunta Samuel, pô. Opa, desculpa, como é que é? Leopoldo aí. Tirando, o que é que você usou para identificar, digamos assim, a estrutura aí, né? Você está usando a ST? Então, para fazer o traversing dos annotations. O próprio Spotbugs, ele tem ele fornece um código inicial de arquitetura para quem quer adicionar um plugin, né? E daí nesse código inicial, tu consegue como é que se diz? Tu consegue estender algumas classes que já faz isso, né? E daí tu consegue manipular elas. Então já tem uma classe chamada lá Annotations, que daí tu estende ela, tu sobrescreve alguns métodos e daí tu no Spotbugs tu consegue já verificar que ela passa classe por classe e já aparece qual a anotação que está ali. Eu perguntei Sendo um pouco mais técnico, Henrique, é o Bcell, sabe aquele instrumentador? Não, então, beleza. Eu sei qual é. Acho que eu já usei ele um pouco. Não, eu digo isso porque eu tenho um framework que eu uso muito. Inclusive, eu atualizei ele lá na linguagem lá que eu estou implementando. E ele faz uso, eu uso muito essa questão de annotation, entendeu? E para ele ler, a annotation é muito fácil. Ah, legal. Beleza. Neto, tu quer falar e não, ou não tu precisa, tá com problema? E não precisa compilar o código, viu? Não precisa compilar o código para você ter acesso. Certo. Eu não tinha falado porque eu não queria interromper aí. Tranquilo. Mas a minha pergunta era, será que você não conseguia ver essa sugestão de Paulo? Você podia pensar em tempo de execução e durante a execução dos testes você vê e tentar classificar qual a melhor estratégia poderia ser possível. Daí teria que ter um tempo de execução, né? Não seria porque aqui a gente não está verificando o tempo de execução, né? Não, sim, mas estou dizendo assim, uma estratégia possível para fazer esse tipo de teste, sim. porque de fato você fazer com análise estática esse bind com a interface talvez seja difícil. Sim, mas talvez considerando que fica pelo menos uma sugestão. Entendi. Sim, dá para verificar, né? Em tempo de execução, daí provavelmente pode ser possível, né? Prosseguindo aqui, então, a gente pensou em algumas formas de avaliar essa ferramenta, né? Daí, aqui no slide, eu dividi em duas etapas. A primeira seria, a gente conversando com o professor Leopoldo ali, a gente desenvolveu um projeto, um micro benchmark, né? Com casos positivos e negativos de Cold Smells ORM. Então, isso para avaliar ele no ambiente controlado, né? E daí a ideia é passar a ferramenta e avaliar a precisão, né, de quantos smells detectados estão corretos, verificando os falsos positivos, né, e a avaliação da revocação de quantos smells esperados a ferramenta encontrou, né, analisando, no caso, os falsos negativos. Então,
Esse micro benchmark, além de ajudar a avaliar a ferramenta, né, ele tem por objetivo também descobrir novas limitações nos detectores. Na dissertação, a gente descreve as limitações deles, né, questões de falso positivo e falso negativo. E daí a ideia aqui é tentar descobrir novas, né, além dessas, e também estabelecer um conjunto de dados padrão para, caso alguém queira desenvolver um novo detector, consiga utilizar ela como um teste, né. Então aqui a estrutura mais ou menos de um caso de teste, né. Então a gente fez esse tipo de anotação, que tem o caso de teste, qual que é o code smell, né, uma descrição, o número que ele espera de instâncias desse smell e qual que é o desafio, né. Aqui no caso ele está dizendo que deveria apresentar no campo e-mail, que tem um eager implícito, né, e um eager explícito nos dois campos aqui de principal address e students. Então, só para complementar aqui, isso aí que o Samuel está mostrando, isso aí eu me inspirei num trabalho do Eric Bolden, né, que ele tem um trabalho de ferramentas de análise estática de código Android e tal, de taint analysis, né, para análise basicamente de, né, se informação privilegiada está vazando aí, né, no seu aplicativo, né, por exemplo. E aí o que ele fez foi um chamado Droid Bench, aí por isso que ele chama esse micro benchmark, inclusive vem lá da terminologia deles, que serve também como meio que um dataset, vamos chamar assim, não sei se é o melhor termo, mas, né, esse benchmark, outras ferramentas podem, né, usando essa documentação aí em cima, né, poderiam também avaliar, né, e aí essa é a razão para a gente ter não tem nada assim especial aí nessa documentação, é mais para ter uma uniformidade, né? Assim, ó, isso deveria encontrar tantas instâncias, né, de problemas e tal, e ele tem algo semelhante, né? Eu vou colocar no chat do Zoom, né? Então foi mais assim, como se fosse para estimular até outras pessoas que têm outras ferramentas e tal, poderiam, isso é um início, certo? Tem alguns casos aí que Samuel pode continuar e mostrar o que a gente já fez até agora, mas só para dar um contexto do porquê essa ideia é ter casos pequenos mesmo, não é que a gente vai só ficar nisso, né? Mas esse é um ponto inicial, porque é um oráculo que a gente pode ter, digamos assim, totalmente controlado, a gente sabe, aqui era para estar problema, aqui a gente sabe exatamente aquilo que a ferramenta deveria dar, né? Enquanto que um projeto grande nem sempre a gente vai ter a capacidade de construir um oráculo, ou a gente pode até pegar para um projeto, mas N projetos aí vai dar mais trabalho, enfim, só para dar um contexto. Aqui tem um outro caso de teste, né, que eu não mostrei o detector ali em detalhes por causa da questão de tempo, né, mas é referente àquela questão do join fit em atributos com o Eager, que além do desafio aqui dele detectar consultas que tenham classes que tenham atributos Eager, também apresentar quais são esses atributos nesse caso, né? Daí aqui nesse caso ele está dizendo que no método findPersonById ele tem os atributos e-mail, principal address e students como Eager, e daí aqui nesse navigation, na informação do bug, ele está dizendo que tem esses três campos, né? Então, uma forma de refatoração seria adicionar um join fit para esses três campos aqui na consulta, para evitar o N+1. Daí que a gente aplicou a ferramenta, né? Dentre todos os smells que a ferramenta detectou, quantos estão corretos, então foram detectados 3 smells em cada teste, sendo que para os 3 primeiros ele deu 3 verdadeiros positivos, nenhum falso positivo, precisando de 100%. Nesse Projection Smell, ele deu true positivo de um verdadeiro positivo 2 e deu um falso positivo, né? Esse aqui foi um caso que a gente já tinha mapeado, que, só explicando rapidamente, assim, ele verifica se a consulta tem projeção ou não, né? E daí eu tenho que verificar, percorrendo o código ali, se na string da consulta, entre o select e o from, tem alguma informação, né? Então a gente colocou ali para verificar se tiver mais de duas, que daí poderia ser um alias, né?
ele considera como tem uma projeção a construta, né? Daí, nesse caso, vai ter alguns falsos positivos, e esse que pegou como falso positivo foi um desses casos. E aqui é para revocação, que é dentre todos os smells encontrados de análise manual feita, né, quantos que a ferramenta detectou, né? Então, foi detectado em análise manual 3 para cada, verdadeiros positivos. A ferramenta detectou 3 em cada, e nesse Projection Smell também 2, e falso negativo, nesse Projection Smell também ela detectou um falso negativo, com 66% de revocação e as outras 100%. Né? E como segunda etapa de avaliação, seria fazer isso mais com projetos reais, né? A gente eu e o professor, a gente conversou sobre a questão de quantidade de projetos a aplicar, a gente, até se vocês tiverem alguma sugestão de uma quantidade que seria legal para aplicação, né? Mas a ideia é extrair projetos do GitHub e do GitLab do IFSC, né? Projetos Java que a gente tem. E daí fazer a análise da precisão e da revocação, da mesma forma que a gente fez com o Benchmark. E daí pegar mais aplicações para verificar a questão da difusão geral dos smells. Né? Essa análise da precisão e revocação, como não daria para verificar o código todo dos projetos pegos, né? A gente pegaria uma amostragem aleatória, né? E daí, como próxima etapa, é realizar essa avaliação com os projetos reais, né? E verificar os resultados. E como trabalhos futuros, daí seria ampliar o número desses code smells, talvez fazendo uma engenharia reversa de código. Catálogo de ORM code smells para outras linguagens, né? Outros frameworks. Desenvolver também novos detectores para a ferramenta. E fazer uma análise da qualidade do código ORM antes e depois do desenvolvedor ter o conhecimento de ler o catálogo, no caso, né? E é isso. Daí, qualquer dúvida, estou à disposição. Volta lá no slide da avaliação, Samuel, só para também dar o contexto, né? A ferramenta acabou de, digamos assim, de terminar a implementação desses últimos smells, né? E aí estava até já rolando uma conversa aqui, né, interessante de Neto sugerindo algumas coisas, Paulo também colocou, né, mas o ponto que a gente está agora é justamente que a gente quer avaliar isso in the wild, né, assim, então potencialmente pegando aí GitHub, né, projetos, né, mas, né, também possivelmente aí com, né, esses exemplos aí que ele tem lá do próprio instituto, né, que as pessoas estão usando. E pode ser o caso aí, Paulo falou num projeto que roda lá no SIM, da OKI, uma possibilidade de estudo de caso também, né? Isso aí a gente poderia até pensar melhor como fazer o uso, né, de ferramenta, mas a ideia também, inclusive, nesse momento, a gente tem, né, um restinho aí de tempo que tem, é até vocês darem um feedback nas sugestões. Essa estratégia aqui de aplicação em projetos, né, basicamente se baseia em alguns outros trabalhos que eu já vi de Bad Smells, que os caras fazem o seguinte, pega um monte de projeto do GitHub, roda a detecção, e aí depois sorteia, né, uma amostragem aleatória, né, para poder fazer a verificação manual e aí calcular esse falso positivo e falso negativo, né, em cima da amostragem, mas de resto aí, assim, o resto dos dados a gente confia, né, no que a ferramenta der, né, então o detalhamento aí de Precision e Recall fica a cargo dessa amostragem aleatória, inclusive teve um trabalho assim, a gente tem, né, monitorado aí, teve um no MSR agora, né, 2 semanas atrás, sobre Bad Smells em Unity, né, que é uma engine para desenvolver jogos. Então, se vocês tiverem alguma sugestão também aí, já tem essa questão que o Paulo levantou, a gente pode dar o follow-up offline. Neto falou alguma coisa sobre estudo de caso, não sei se quer elaborar mais, e quem quiser, né, pode sugerir algo mais. Né? Matheus perguntou se a ferramenta funciona apenas no Eclipse, Samuel. Ela tem outras... onde o Spotbug funciona, ela funciona, no caso, né? O Spotbugs ele tem um plugin do Maven, eu acho também, né? Gradle, a ferramenta de automação de build. Então, teoricamente, a gente tem que checar, né? Se funciona. Tem que, eu não me fiz lembro teste com
uma aplicação própria ele tem uma aplicação própria, né? Beleza. Em Linux e Windows, daí funcionou o plugin lá, né? Não Pronto. cheguei a verificar para os outros, né? Mas tem ele opções, né? teoricamente ele poderia ser usado standalone, né? Assim, Uhum. eu falo sempre teoricamente, eu preciso ser conservador, que isso a gente não rodou ainda, né? Até porque essa avaliação do GitHub, etc, e tal, a gente não vai carregar o projeto a ideia não é essa, né? Abrir no Eclipse e tal, é mais rodar essa parte standalone, linha de comando mesmo, provavelmente, gerando um relatório e avaliando os dados. Uma dúvida que eu fiquei foi com relação ao uso da palavra refatoração e bad smells, porque até fiquei na dúvida, principalmente quanto do último slide, que meio que reforça isso também. Mas já durante a apresentação, eu não quis interromper com isso, porque é mais uma questão de terminologia, mas assim, os exemplos eram muito no sentido de se você usar esse determinado tipo de código aqui, você vai perder em performance. Certo? Então, se o foco é melhorar a performance ou detectar códigos que cheirem mal, mas parece ser cheirar mal com relação à performance, não à legibilidade, modularidade, reusabilidade. Então, quando bad smells normalmente são usados nesse contexto, e refatoração é usado nesse contexto, né? De você melhorar a qualidade interna do sistema, e qualidade interna é sinônimo de modularidade, legibilidade, reusabilidade e por aí vai. Não sinônimo de boa performance, entendeu? Boa performance, o nome é otimização, né? Aí eu queria saber se realmente vocês ficaram num aspecto mais otimização ou se foi também para o aspecto legibilidade e tal, porque o último slide parece sugerir isso, né? Eu apresentei mais dois code smells ali, né? Da lista de 8, né? Tem 2 ali que são mais referentes à questão de não chega a performance, mas desperdício de recurso computacional, vamos dizer assim, né? E tem a questão da manutenibilidade junto, né? Mas a maioria acabou somente na questão da performance. Tem essa questão a ideia que a gente apresentou, Paulo, é mais assim, são os smells quase como domain específica, acho que a gente até usa esse termo, que assim, uma coisa que vem sendo proposta aí, assim, já tem trabalho do pessoal que está propondo Android smells e tal. Geralmente esses smells, assim, quando se foca mais no código, né, eles estão mais focados realmente em questões de legibilidade, de estrutura e tal. No caso da gente, digamos assim, a principal fonte aí de problemas é desempenho. Então tem essa caracterização. A parte de refatoração, assim, a gente até fez um tone down, né? Assim, diminuiu a nossa retórica aí, porque primeiro assim, né, pode ser que, né, dependendo da noção que a gente está usando, né, isso não seja uma refatoração ou ou afetar o comportamento e tudo mais, até porque assim, são vários casos, a gente não tem o reparo automático, né? Então a gente ilustra um problema com uma possível solução. Acho que a gente usa o fix, né, o suggested solution, alguma coisa assim, mas não tá a palavra refatoração assim, também não, a gente tá tomando cuidado aí de não usar tanto aí, mas É bom saber até para não usar na defesa. Mas completa aí, Paulo, tu ia falar mais alguma coisa? Não, porque justamente no último slide, aí vocês falam isso, né? Que pretendem também analisar questão de melhoria interna, de qualidade interna. Né? Então, aí realmente seria refatoração, entendeu? Medir a qualidade do código do ORM em uma empresa antes, aí eu assumi que a qualidade do código, aí sim, realmente tem a ver com refatoração. Certo. A gente não. Uma opção que a gente tinha pensado também em avaliar, isso a gente tem alguns resultados que o Samuel já tem com bases grandes, assim, até para validar, assim, trocar de IG para laser, qual o impacto em termos de realmente de desempenho, tentar mensurar isso, na medida que a base cresce e tal. Eu acho que a qualidade aí, pelo que a gente tinha discutido, é mais nessa linha, Samuel, qualidade em desempenho ou... Pode trocar a palavra qualidade ali, né? Medir o desempenho.
Tem o foco maior em desempenho e otimização, vamos dizer assim. Neto ia falar alguma coisa aí, não sei se queria complementar aí. Não, minha complementação não é tão grande também não. É mais no sentido de que talvez para você uma avaliação interessante, nesse caso porque é uma ferramenta até que tem um domínio bem prático e que vem de um problema bem prático, poderia ser, por exemplo, um desses projetos, ou então talvez algum dos projetos do parque tecnológico, mas você adotar a ferramenta em alguma equipe de fato e depois fazer uma análise qualitativa das impressões do pessoal que está usando, se eles acharam que valeu a pena, não valeu, esse tipo de coisa. Beleza. Tem um fator complicador aí também, que Samuel está na reta final. ele precisa defender também, né? Logo, assim. Mas é claro que ele pode continuar trabalhando, né? A gente ainda vai conversar aí, mas enfim, né? Ele também tem, né, a motivação para terminar logo, né? Para encerrar logo. Mas assim, ainda tem mais um tempinho que a gente tem, né? Para avaliar. Eu acho que se der para a gente pegar alguns casos desses práticos, é uma boa. Vamos fazer o follow-up offline aí com o Paulo, se for o caso. Mais alguma pergunta, gente? Já que ninguém te perguntar, eu tenho uma última pergunta. Como é que vocês geraram essa amostra? Eu esqueci como é a amostra sintética, não, né? Vocês usam Microbenchmark. Microbenchmark, Como é que vocês geraram isso? Porque dependendo de como gera, né, pode ter um viés muito grande, né? Aí, assim, acho que seria interessante explicar como é que ele foi gerado, né? Como é que você chegou nele e não em outro. Eu não acho ruim a análise com o microbenchmark, não. Mas é importante dizer como é que você chegou nele, né? Sim, entendi. Nesse caso aqui, foi eu mesmo que fiz, né? Então tem realmente um viés. Tentei pegar alguns exemplos de algum código, assim, para ser mais, como é que se diz, mais do contra, para tentar realmente encontrar algum problema, né? Mas no caso, talvez se fosse eu, uma outra pessoa tentou enumerar, né? Também, assim, quais são as possibilidades né, do problema do Eager acontecer. Então, a gente saiu tentando, né, as diferentes anotações e tentando fazer uma cobertura, vamos dizer assim, né? Mas, né, foi basicamente dessa forma, assim, quais são as possíveis formas de detectar, né, e quando é que a gente, né, quais são os casos aqui que, né, poderia confundir uma ferramenta e enfim, né, não deveria ser detectado. Mas, de fato, é uma opção aí validar isso com alguém, sei lá. Não estou pensando aqui como é que poderia melhorar isso, né? Beleza, então. Por mim tá ótimo. Obrigado, parabéns. Obrigado. Beleza. Última chance aí de pergunta, se não... Não, tá tranquilo. Qualquer coisa eu falo contigo depois. Beleza, Henrique. Valeu. Semana que vem a gente vai anunciar aí, deve ser uma discussão aí sobre ICSI, né? Vou só, né, já entrar em contato com algumas pessoas que estiveram lá, entre aspas, certo? Para a gente fazer uma reunião mais de discussão, não vai ser uma reunião de apresentação, né? Até para dar uma variada também nos formatos, embora a gente continue online, certo? A gente vai fazer essa dinâmica, beleza? Então, obrigado aí, né, e até a semana que vem. Beleza, valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Pessoal, boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, Breno.